gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra responder as perguntinhas do mês de março que vocês me mandaram, eu pedi pra vocês me mandarem tanto no Instagram quanto no Facebook. Vou começar pelo Facebook, mas de antemão já quero avisar que algumas das perguntas eu não vou responder, porque são perguntas que rendem um pouco mais de tempo, de conversa, assim, então eu prefiro fazer em temas de vídeos separados. Então bastante gente me perguntou como eu estudo exatas, o que eu faço pra superar o desânimo, então eu prefiro fazer um vídeo separado, até mesmo pra esse vídeo de perguntas não ficar tão extenso. Então, vamos lá. Eu vou responder a pergunta da Raquel Assis. A Raquel perguntou por que eu não faço turma média. Bom, Raquel, porque eu nunca me interessei tanto por fazer turma média em cursinho. A grande maioria dos cursinhos, quando ela tem esse curso só pro pessoal da medicina, tem muitas aulas. E eu cheguei a um ponto assim, concluí que pra mim funcionava muito mais eu ter mais tempo pra estudar do que de fato assistir muitas aulas. Quando eu fazia ângulo, por exemplo, eu tinha quase todos os dias aula à tarde. Chegava, por exemplo, final de semana eu tinha aula até às 6 no sábado, às vezes tinha aula de manhã no domingo. Chegava no final da semana eu tava tipo esgotada. E aí quando eu fui perceber isso, eu tava esgotada de assistir aula e não de estudar. Então hoje eu prefiro valorizar o meu tempo e estudando ao invés de estar numa sala de aula assistindo várias aulas. Renata Peters, ou Peters, não sei pronunciar o seu nome, me desculpa se eu pronunciei errado. Como você faz para não esquecer a matéria que você estudou e alguma dica para memorização nos seus vídeos? Obrigada por assistir os vídeos. Então, eu não tenho muito uma técnica, eu procuro assim, eu faço muito exercício, muito mesmo assim, principalmente se é de uma matéria que eu não tô conseguindo, eu faço muito exercício e tento anotar assim, muitas vezes. Então eu faço uma ficha, faço um resumo, coloco folha pra colocar assim na minha casa pra eu poder não esquecer. Então são coisas que eu vou fazendo assim, até de fato eu não esquecer, sabe? Então eu vou muito mais pela repetição do que qualquer outra coisa. A primeira pergunta que eu vou responder no Instagram é do Johan. Johan perguntou se eu faria faculdade em outro estado, tipo Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Johan, eu fazia assim, não tem nenhum problema em me mudar assim. Muita gente pergunta, principalmente por conta do Fly, né? O pessoal pergunta, e aí? E você acha que dá certo? Então a gente sempre pensou assim, passa e depois a gente vê o que vai fazer, o que resolve, né amor? Sim. Fly tá aqui do lado, só fiscalizando, vendo se eu tô conseguindo gravar o vídeo. E aí a gente sempre pensa assim, sabe? Pensar no foco principal, que é passar. E depois a gente se ajeita, vê o que vai fazer, se visita de uma vez por mês, uma vez por semana. A gente deixa pra pensar nisso depois, mas eu faria com certeza assim. É medicina, né, gente? Qualquer lugar tá ótimo. A Tainá perguntou, o que você diria de motivação para um vestibulando de MED? Então, gente, muita gente pede pra eu falar assim, Carol, como você se motiva? Não sei, gente, tem dias que eu não tenho motivação nenhuma. Tô, tipo, zerada de motivação. E aí, quando vocês me pedem, eu até acho engraçado. Eu falo, poxa, o que eu vou falar? Porque se é um dia que eu não tô bem, eu procuro nem responder os e-mails de vocês. Porque já tô, sabe, nem eu tô conseguindo me motivar. Quem dirá motivar outra pessoa. Eu acho que a frase primordial, assim, pra uma pessoa que quer muito medicina, acho que você tem que pensar nos obstáculos que você vai ter que enfrentar, no que você já estudou até agora. E com certeza, assim, acreditar que nada é impossível. Nada é impossível. Se você colocar na sua cabeça o que você quer, você vai... É aquilo que eu sempre falo, você vai passar por muitos empecilhos aí ao longo do seu caminho, mas se é algo que você quer, se é algo que você almeja e que você tem certeza absoluta que é o que você quer pra sua vida, eu sou sincera, não desistiria. A não ser se pinta uma dúvida ou aquela incerteza, se você não sabe se realmente é o que você quer. Eu acho assim que quando você tá assim em cima do muro e ainda não sabe, então você precisa realmente repensar, porque uma pessoa quando ela não tem 100% de certeza que é o que ela quer, e se ela escolher uma coisa muito difícil por isso, provavelmente ela vai desistir. Porque é complicado, não é fácil, eu digo isso por mim mesmo, gente. Tem horas assim que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e arrumar um emprego e não fazer mais nada. É difícil, mas aí eu tento sempre pensar, e o Fly sempre me lembra disso, que é o que eu fiz até agora, sabe? Se eu já me privei de tanta coisa, se eu já deixei de fazer tanta coisa, por que você vai abandonar assim, do nada? Então eu acho que isso é o que eu queria dizer pra você, eu não sei se é uma motivação, né, acho que é até, mas é sempre pensar no caminho que você já fez. Você com certeza tá muito mais perto do seu sonho do que o ano passado, o ano retrasado, cada dia você tá muito mais perto dele. A Ju Medeiros perguntou como lidar com a grande dificuldade da matéria de exatas. Ju, vou fazer um vídeo especial sobre isso, porque é muita coisa, é a garota que fala pra caramba. E eu não quero ninguém aí pulando o vídeo, porque eu sei que vocês não assistem até o final. @Foco no Futuro perguntou, qual a universidade dos seus sonhos? Gente, atualmente eu não tenho mais isso de universidade dos meus sonhos. Tem algumas particulares que eu gostaria mais de fazer, ou outras públicas, igual públicas, eu adoraria fazer Unifesp, ou então FRJ, porque pra quem não sabe, meu sonho é morar no Rio de Janeiro. E aqui, particular, eu adoraria fazer a FAM, eu adoraria fazer uma... Qual é a outra? Adoraria fazer FAM, São Camilo, são várias. No momento, assim, na minha situação, onde eu passar eu vou, sério. Se aqui, sei lá, se é Unifiel,
abrisse vaga pra medicina, eu prestaria. Eu tô bem nesse ponto, assim, sabe? Onde eu passar, vou sorrindo. Daniele Gondalini, espero que eu não tenha errado o seu nome, ela perguntou: como se manter focada nos estudos? Beijo, adoro seus vídeos. Um beijo, Dani. Então, é como eu disse anteriormente, eu tento sempre me cercar de coisas que vão me motivar. Frases motivacionais, quadro dos sonhos, tento sempre pensar que eu tô muito mais perto do meu sonho do que eu estive anteriormente. Então são coisas que eu tento buscar assim pra não deixar a peteca cair. E mesmo assim, às vezes eu me sinto muito desmotivada assim, eu acho que isso é uma coisa normal. Principalmente quando você já é veterana de cursinho, então você acaba mesmo, sabe, pensando em desistir, em fazer outra coisa. E então, pra não desanimar, eu sempre tento pensar assim, penso no meu objetivo final e tudo que eu vou conquistar, principalmente de realização pessoal, com ele. A Vem Psico perguntou: como você concilia a vida social com os estudos? Bom, eu já disse isso pra vocês várias vezes, né, gente? O que acontece? Eu sempre saio, procuro sair de sábado à noite. Vou dar um exemplo, por exemplo, desse final de semana. Domingo eu tô gravando pra vocês, são exatamente 2 horas da tarde. E aí, ontem eu estudei a tarde toda. Falo pro Fly, a gente tenta se ver, tipo, a partir das 5, 6 horas da tarde no sábado, a gente faz alguma coisa, e domingo eu tenho livre. Lógico que quando atrasa uma matéria ou outra, eu vou ter que começar a usar os meus períodos da manhã e do domingo, mas por enquanto eu tô conseguindo levar assim e tá me fazendo bem, porque se tem uma coisa que me estressa demais é estudar no domingo, porque eu tenho a sensação de que eu não descansei. Eu posso ter feito, sei lá, eu posso ter saído, feito várias coisas no sábado à noite, mas se eu estudar domingo, na segunda-feira eu tenho a sensação que eu não tive final de semana, então eu prefiro folgar no domingo e isso me faz muito bem. Cristina Alencar perguntou: em festas e reuniões de família, o que seus parentes comentam da sua decisão de ainda estar tentando passar no vestibular? Então, faz muito tempo que eu não vou nesses encontros de família. Mas eu sei que tem muita gente que comenta, igual aquilo que eu disse pra vocês, compara que alguém tá fazendo faculdade, por mais que a pessoa esteja fazendo um curso bem X, numa faculdade mais X ainda, as pessoas comentam, perguntam até onde eu vou, se eu não vou trabalhar nunca. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, eu atualmente ignoro, já tive a fase de responder, mas hoje eu ignoro e também evito esses encontros aí. E o pessoal também acho que começou a se tocar um pouco de evitar falar isso, sabe? Porque não vai mudar muito. Poxa, é uma coisa que eu sempre brinco. Todo mundo quer saber sobre o vestibular quando eu tô indo, mas quando chega aquela fase de pagar a inscrição, eu não vejo ninguém ligando aqui em casa perguntando se precisa de ajuda, sabe? Então, eu tô evitando e não tô encontrando esses parentes chatos. Principalmente os mais chatos eu não encontro. A Lia Nogueira perguntou como eu e o Fly nos conhecemos. Então, a gente se conheceu primeiro pelo Orkut. Um amigo dele fazia vários churrascos e tudo mais, e minhas amigas decidiram ir nesse churrasco e eu fui também. E aí a gente ficou no churrasco, desde lá a gente começou a ficar. Inclusive, gente, final de semana passado fez 6 anos do nosso primeiro beijo. A gente voltou lá no mesmo lugar que a gente deu o primeiro beijo e tirou uma foto. Depois eu posto aqui pra vocês poderem ver. A gente tá bem zoado na foto, mas eu precisava dessa recordação nesse momento. E aí depois disso a gente começou a sair, começou a se ver, até que a gente começou a namorar e estamos aí, vai fazer 6 anos já. A @vestetotal perguntou: você e o Fly têm muitas brigas por causa da rotina? Ou por não poderem se ver às vezes, por você ter que estudar? Então, posso dizer que é mais um monólogo, porque quem briga, quem fica de fato irritada com isso sou eu. O Fly, ele é muito de boa, gente, muito de boa mesmo, assim. Por exemplo, Fly, você tá fazendo barulho. Então, o Fly é super de boa, eu que brigo com ele, por exemplo, se ele fala assim, não vamos se ver porque você tem que estudar amanhã. Eu falei, não, sempre sou eu, gente, a que briga sou eu. Tipo, eu nunca vi ele falando assim pra mim, poxa, Carol, a gente não vai se ver amanhã. Não, sempre sou eu que brigo, sempre engraçado, porque sou eu que preciso estudar, sou eu que preciso acordar cedo, sou eu que preciso descansar. E sou eu que brigo por a gente ter que fazer tudo isso, sabe? Então, ele é super de boa, graças a Deus, eu tenho um parceiraço, assim, tipo, parceiro mesmo. A Lasmili perguntou: Cá, se você ganhasse bolsa numa faculdade particular de média, você iria? Ou quer unicamente as públicas? Beijos, linda, admiro muito sua força de vontade. Um beijo. Então, com certeza, gente. Nossa, se eu ganhar... Gente, vocês não estão entendendo. Então, se eu ganhar bolsa em faculdade particular, se eu passar numa pública, se eu passar numa federal, se eu passar... Gente, qualquer coisa, até numa particular, pra eu poder fazer o FIES, eu vou, assim, vou muito feliz. Qualquer possibilidade, assim, eu tô muito, como eu posso dizer, muito aberta eu tô muito aberta às opções. Então, se eu ganhasse uma bolsa numa faculdade particular, eu ficaria imensamente feliz, assim, muito feliz mesmo. E o Daniel Freit perguntou: Carol, gostaria de saber como são as provas particulares, número de questões, dificuldade, redação, preço das provas e se tem vestibular no meio do ano. Obrigada, parabéns e sucesso. Então, Daniel, deixa eu explicar basicamente como que funcionam as provas particulares. Primeiramente, uma coisa desanimadora
é o valor. Elas são muito caras. Por exemplo, agora tem o Camilo, que tá aberta pro meio do ano. Tá custando R$325, tipo, é um absurdo mesmo. É caro, você precisa se programar. Principalmente, vamos supor, vocês que estão pensando em prestar no final do ano, já vai se programando, porque é uma paulada, assim, tipo, é absurdamente caro, é muito caro. Então vamos ver, aqui no meio do ano vai ter, acho que São Camilo, vai ter Faculdade das Américas, vai ter São Caetano, que são as que eu sei. Mas entre no site da VUNESP, que é vunesp.com.br, lá vocês vão ter acesso a todas as particulares que a VUNESP faz, e grande parte delas tem sim no meio do ano. No meio do ano também tem a Unicid, que eu acabei de lembrar, que é uma das que eu gostaria muito também de passar. Como funcionam as particulares? Cada uma tem um estilo de prova, mas a grande maioria são 60 questões mais uma redação. 60 questões contabilizando 60 pontos e uma redação de 40 pontos. Em questão de termos de dificuldade, as provas elas não são tão difíceis, por exemplo, como uma FUVEST, mas se compara assim ao nível de dificuldade de uma Unicamp e de uma Unesp. A diferença de uma particular é que ela é muito concorrida. Por conta dessa concorrência, você acaba tendo que fazer uma pontuação assim, gigantesca. Por exemplo, eu tenho amigos que já fizeram em faculdades, por exemplo, 82 em particular e não passaram. Então, assim, você precisa fazer o máximo de ponto que você conseguir. Pouco que eu sei, assim, eu acredito que 85 pontos no total de 100 você já consiga passar numa primeira lista. Acho que tem universidades que você pode entrar com muito menos que isso, mas depende muito da concorrência e se as pessoas que forem sendo chamadas na primeira lista vão desistindo. Particulares, elas costumam rodar muito mais do que as públicas. Bom, gente, então essas foram as perguntinhas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu não respondi a sua, eu espero que você não fique tão chateado comigo, é porque eu realmente gostei e eu acredito que seja um tema bem legal para os vídeos futuros. Tem muito assunto, às vezes, que eu gosto de conversar, gosto de explicar, então eu acho que seja muito melhor poder fazer separado e poder abordar muito mais o assunto, dar minha opinião. Você sabe que é a pessoa que fala pouco, então se eu fosse responder essas perguntas mais particulares, que fala mais assim sobre a minha opinião, sobre alguma coisa que eu faço, algum método que eu uso, alguma coisa que eu costumo utilizar, eu acabaria falando pra caramba e esse vídeo ficaria assim, aos 30 minutos, por exemplo. E vocês sabem, como eu também sei, que os vídeos muito longos as pessoas não conseguem assistir, as pessoas acabam não assistindo até o final. Então eu prefiro fazer vários vídeos curtos, onde eu vou sendo mais objetiva, e aí você mesmo pode escolher o que você quer assistir. Se você quer me ver falando sobre pressão dos pais, você já sabe que é aquele vídeo que você precisa assistir. Se você quer saber como eu estudo exatas, você já sabe. Então acho que sim, são vídeos mais pontuais e que vocês, como eu, também não tem tanto tempo assim, né, gente, de ficar assistindo vídeo toda hora no YouTube. Então vocês vão conseguir aí assistir vídeos mais objetivos. Gente, só alguns recadinhos. Nesse mês de abril eu vou estar participando do VEDA, como vocês preferirem, que significa vídeos todos os dias no mês de abril ou de agosto. Muitos youtubers vão fazer e eu topei participar. Vai ser um grande desafio, vocês sabem que vai ser um pouco corrido, mas a ideia é chegar do cursinho, passar um batom pra não ficar tão apagado na câmera e gravar pra vocês. Eu quero muito aproveitar pra poder gravar nesse mês os vídeos que vocês tanto me pedem, vários temas aí sobre o vestibular e mais entrevistas também com os estudantes. Por isso eu preciso muito da ajuda de vocês, então fiquem à vontade pra poder sugerir aqui nos comentários as tags que vocês gostariam que eu gravasse, os vídeos que vocês gostariam que eu gravasse com o Fly, porque a partir de agora ele vai aparecer cada vez mais aqui no canal. Me mandem também não só os cursos que vocês gostariam de ver aqui nas entrevistas, mas também suas principais dúvidas e perguntas, porque eu não esqueça de nenhuma pergunta aí que vocês mais têm sobre determinados cursos. Muitas youtubers vão fazer vlogs diários, mas como vocês sabem, minha rotina é muito parecida ao longo da semana, então eu pretendo fazer os vlogs aos finais de semana, e aí durante a semana eu vou gravando os temas que vocês tanto me pedem. Então é isso basicamente que eu tinha pra falar pra vocês. Torçam por mim, rezem bastante pra que eu consiga me organizar e consiga postar diariamente os vídeos. A ideia é realmente já chegar em casa, já gravar pra vocês, e aí à noite eu edito e posto todos os dias à noite. Então todos os dias, quando vocês tiverem aquele tempinho sobrando, eu espero encontrar vocês aqui no canal. Não se esqueçam do joinha pra eu poder saber se vocês gostaram desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para poder receber as notificações dos vídeos que serão postados esse mês diariamente. Acompanhe nas redes sociais se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida. No Facebook é Carolina Araújo e no Instagram é @araújok. Eu fico por aqui, um beijo enorme pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau!